Bom dia, paz esteja convosco. Voltei foi para ensinar a palavra de Deus e nessa manhã eu quero falar para você de duas multidões, de uma que seguia Jesus e outra que seguia um velório. É interessante essa história que a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor vem falando que em dias, capítulo 7, 11 diz assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E indo ele com os discípulos e uma numerosa multidão, como aproximou-se da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho de uma única viúva, de grandes multidões da cidade com ela. Vendo-se o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegou-se todo, tocou no esquife, parando os que conduziam, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se e o que estivera morto e passou a falar. E Jesus ressuscitou e entregou a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificando o nome de Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, o Deus visitou o seu povo. Esta notícia repercutiu e foi divulgada em toda a circunvizinhança. Amada, é interessante tudo isso, que a palavra de Deus diz que Jesus está chegando, ele está à porta dessa cidade chamada Naim, onde uma multidão vem com ele, porque Jesus é onde estava, uma multidão seguia, uns pelo milagre, uns porque eram curiosos, outros porque queriam estar onde Jesus estava, outros os seguiam até mesmo pelo pão e pelo peixe. E uma multidão vinha com Jesus. Essa multidão estava vindo justamente da cidade de Cafarnaum, onde Jesus havia realizado um grande milagre, onde Jesus havia curado o servo do centurião apenas liberando uma palavra. Então os discípulos eles estavam eufóricos, a multidão estava comentando aquilo que Jesus fez, a cura do servo, a cura do servo do centurião. E agora ele chega em Naim, uma cidade pequena, uma cidade que era refúgio para os pregadores, uma cidade onde acredito que toda a população se conhecia, porque a palavra vem me dizer que uma multidão vinha naquele enterro, naquele velório com essa viúva. Então há um encontro de duas multidões, uma que vem com Jesus, que acabou de ver o milagre, e a outra que está vindo com a viúva, que está vindo enterrar o seu filho. Observe que a palavra de Deus diz que essa mulher já era uma viúva, ela já estava passando por uma dor, ela já estava passando por uma situação, ela já estava de luto, e ela havia perdido o seu esposo. E agora as suas expectativas eram no seu filho, e tudo que ela tinha era o seu filho agora. Mas observe que ela também está indo enterrar o seu filho. Com certeza, disseram, já morreu o pai, morreu o filho, provavelmente a próxima será a mãe. Porque sempre tem alguém para falar alguma palavra ruim. E isso aqui, o coveiro já estava preparando a cova para aquele enterro. E uma multidão seguia a morte e outra multidão seguia a vida. Então, amado, o perfil da multidão que seguia a morte era de choro, de tristeza, de dor, de perca, de lágrimas. Aquela mãe estava aflita, ela estava chorando copiosamente, porque ela já havia sofrido uma perca, ela já estava de luto. E os vizinhos, os parentes, a cidade estavam ali para consolá-la. Por quê? Porque ela já estava passando por uma dor anterior. Ela já havia perdido o seu esposo e agora ela perde o seu filho, mas não havia perdido os recursos. Ela estava indo para o cemitério, lá deixar o seu único filho, talvez os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que ela almejava para aquele filho. E como é grande a multidão que seguia a morte. Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas ao fim é um caminho de morte. Me fez lembrar esse versículo agora em Provérbios. Caminho de morte é um caminho incrédulo, é um caminho sem volta. E a palavra de Deus lá em João 3,16 vem dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que crê nele não pereça, mas venha ter a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho para o mundo para que não nos condenar, mas para nos tirar e nos dar a vida eterna. E entenda uma coisa, aquela mulher estava indo levando o seu único filho para enterrar. E a palavra de Deus diz que essa multidão
seguia a morte, seguia a tristeza, seguia essa mulher, seguia a dor, seguia todo esse sofrimento. Eu fico imaginando, eu fico pensando a cena, aquele rapaz ressuscitando. Que coisa linda, né? O nosso Deus pode fazer. Qual é o milagre que ele não é capaz de realizar? E aí a multidão que seguia os sonhos, a multidão que seguia a Cristo, a multidão que seguia o Senhor, ela seguia os sonhos, os desejos, aquilo que queriam realizar. E aquela mulher, quando ela chega à porta de Naim, quem estava lá na porta de Naim? Não era um homem que poderia pagar, não era um homem que poderia governar, não era um homem cheio de poder, não era um homem que poderia fazer, mas nada mais era Jesus, que estava à porta de Naim. Observe que aquele centurião que foi curado antes, ele foi curado, mas o servo dele foi curado porque o centurião foi até Jesus. Mas observe que com essa viúva é diferente. Jesus está à porta esperando por ela. E a palavra de Deus lá em João 10, versículo 9, vem dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim achará pastagem. Então observe quando essa viúva veio com a procissão da morte, aquele povo que segue a viúva vem chorando, vem planteando, porque havia um luto. Essa mulher, além de estar perdendo e enterrar o seu único filho, ela já era viúva. Ela já tinha passado pela dor da perca, da dor da luta, e agora ela vai enterrar o seu único filho. Só que quando ela chega à porta de Naim, quem está na porta? Jesus, aquele que é a solução do teu problema, aquele que hoje pode resolver o teu problema, aquele que hoje é a resposta de Deus para a tua vida, aquele que hoje recanta a labassúria, pode mudar a tua história. Jesus, ele está à porta, como ele diz em João 10, 9. Assim ele estava entrando em Naim, ele estava na porta da cidade de Naim, quando aquela viúva veio enterrar o seu único filho. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele se compadeceu da mulher. Ele não olhou para o filho que estava morto, ele não olhou para o esquife, que era o caixão, que se chamava esquife na época. Ele olha para a viúva e a palavra de Deus diz que ele teve compaixão dela, ele teve misericórdia dela e disse para ela: não chores. Como é que a gente vai dizer para um filho que está indo, para uma mãe que está indo enterrar um filho, não chore? É difícil, né? Você já parou para pensar nisso? Mas isso é o que Jesus fala para ela: não chore. Jesus, a palavra de Deus, diz que ele teve compaixão daquela mulher. Aquela mulher, ela talvez tinha sonhos para o seu filho. Talvez ela sonhou juntamente com o seu esposo o melhor para aquele jovem. Mas ela perdeu aquele único filho. Ela perdeu. E eles estavam agora indo caminho, levando ele para o cemitério para sepultar. Jesus olha para ela e diz: não chore. Deus está falando com você hoje. Talvez você não esteja indo enterrar um filho, uma filha, mas talvez os teus sonhos, os teus projetos. E Deus está te dizendo: não chore. Ele é um Deus de realizações. Ele veio ser resposta de Deus hoje para te dizer que tudo ele pode, tudo é possível aquele que crê. E ele fala para aquela mulher compadecida: não chores. E ele toca no esquife, ele toca no caixão, e ele manda que aquele jovem se levante. E aquele jovem que estava morto agora recebe vida, porque Jesus o ressuscitou. Hoje eu vim ser resposta de Deus para te dizer: Deus está ressuscitando áreas da tua vida que estava morta. Deus está virando página da tua vida hoje e te dando um novo tempo, uma nova história, um novo começo. Aonde era choro, dor, tristeza, angústia, medo, solidão, Deus está transformando em bênção, em milagre, alegria, porque ele vinha com uma multidão. E a multidão que vinha com Jesus vinha alegre, vinha glorificando, vinha louvando, vinha adorando. E aquela multidão que vinha à procissão da morte, vinha com choro, com dor. Deus está te dizendo hoje que ele está indo ao teu encontro para acabar com essa dor, com esse sofrimento, com essa angústia, com essa luta, com essa doença, com esse problema. Você crê nisso? Então toma posse do teu milagre hoje, porque eu vim ser a resposta de Deus para ti. Que você possa tomar posse hoje, que Jesus está à porta batendo para que você abra e ele entre para que ele opere o teu milagre. Chama Jesus para a tua casa hoje, chama Jesus para a tua vida hoje, chama Jesus para operar o teu milagre hoje, porque tudo ele pode. Que essa palavra seja de resposta de Deus para ti hoje, porque Deus olhou para você hoje e teve compaixão, está dizendo: não chores mais, porque eu vou bradar o teu milagre. Diga assim: não choro mais. Eu não choro mais. Escreva isso nessa live.
Eu não choro mais porque hoje Jesus está à minha porta. Não chore mais porque hoje Jesus veio com o teu milagre e hoje eu estou batendo na tua porta. Porque você não parou em vão nem por acaso na frente dessa live. Mas foi Jesus falando contigo, te dizendo, não chores mais, porque hoje eu ressuscito teus sonhos, teus projetos, a tua vida. Então, amado, que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa ficar no teu coração. Assim como aquela mulher, a viúva de Naim, estava indo sepultar o seu único filho. Aquela mulher estava indo numa procissão de morte, de dor, de sofrimento, porque todos que a seguiam estavam compadecidos da dor, do luto, do sofrimento, porque aquela mulher não tinha perdido somente o seu filho, ela já estava passando pelo processo de dor, ela já estava passando pelo processo de luto, porque o seu filho já estava morto, mas ela já havia perdido também o seu esposo. Então aquela cidade o acompanha porque eles estavam compadecidos da dor, do sofrimento, e aquela cidade toda faz aquela procissão da morte. Muitos estão assim no caminho de morte, de escuridão, mas quem estava à porta? Jesus, para trazer vida e vida em abundância, como ele fala em João 10:10. No mesmo capítulo de João, onde ele fala que ele é o 9, ele fala que ele é a porta, e quem passar por essa porta encontrará pastagem. Ele também fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, amado, hoje é a resposta de Deus para a tua vida. Jesus está trazendo hoje o teu milagre, porque o encontro da vida e o encontro da morte, Jesus, ele transforma o ambiente. Aonde Jesus chega, ele muda o ambiente. Aquele ambiente que ele encontra na porta de Naim era de choro, de dor, de luto e de morte, mas Jesus agora vem com vida e traz vida em abundância e diz para aquela viúva, não chore mais, não chore. Eu sei que é difícil falar para uma mãe que está perdendo um filho não chorar, mas essa foi a resposta de Jesus para a vida daquela mulher naquele dia, e hoje ela está sendo a resposta de Deus para a tua vida. Não chore, porque se você está passando por uma luta, por um problema, por uma situação difícil, talvez você esteja passando um momento que você não esteja morto fisicamente, mas você pode estar morto espiritualmente. O teu espírito pode estar sem vida dentro de você, e ele está te dizendo hoje, levanta e reaja, porque Jesus, o Nazareno, ele pode mudar a tua história. Ele muda o cenário, igreja, ele muda o cenário era de morte, o cenário era de luta, o cenário era de dor, de sofrimento, de choro, mas aonde Jesus chega, ele muda o cenário, e ele mudou aquele cenário de morte para vida. Assim ele vai fazer hoje na tua vida. Esse cenário, ele vai mudar. Todo o projeto de Satanás contra a tua vida, seja em enfermidade, seja na área sentimental, espiritual, seja na tua área financeira, seja qual for a área da tua vida que o sofrimento, a dor, a tristeza está fazendo esse cenário, Jesus hoje muda a tua história. Você crê nisso? Então toma posse e recebe o teu milagre, porque Jesus está mudando o cenário hoje. Declara isso nessa live. Jesus muda o cenário hoje. Jesus muda a minha vida e eu tomo posse do meu milagre. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Estou indo agora para a igreja, por isso eu vou finalizar essa live orando por você, abençoando a tua vida, e que hoje o teu cenário seja transformado para um cenário de bênção, de paz, de alegria, felicidade, e que a bênção de Deus seja sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Tinha que ter canil, né? Senão não é a live. Tem um cachorro que quando ele passa aqui na vila, amado, todos os outros cachorros se manifestam, né? Mas glória a Deus por isso. Pai, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está assistindo esse Pão Diário, que vai assistir ainda, não importa o dia, o momento, a hora, mas Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa hoje tenha o seu cenário mudado, a sua vida transformada, que o milagre aconteça, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe. Não dá para competir com o canil, mas que Deus te abençoe até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus.